Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos, irmãs, pela condição desse louvor. Eu acho que ele já nos encaminhou bacana, de uma maneira assim, muito especial também para dentro do tema. Olimpíadas da Vida, tema geral. 2 semanas atrás nós ouvimos do pastor Daniel falando sobre treinamento. Como Davi foi preparado lá longe para uma tarefa, depois lá em Israel para ser rei. Semana passada nós vimos jogos difíceis com o pastor Rafael e nós ouvimos sobre os Golias, os gigantes, que também de repente estão diante de nós. Hoje nós vamos falar sobre derrotas. Eu confesso que se tornou bênção para mim esse tema, mas eu creio que é um tema que também não quer nos apenas deixar no reconhecimento da derrota, ele também já nos quer dar as tintas para que a gente possa desenhar algo novo também de esperança. Nós estamos no meio agora das Olimpíadas e nós já percebemos e constatamos algumas situações de derrotas, e talvez a mais dolorosa, quando Novak Djokovic, chamado também de Djoko, carinhosamente, o número 1 do tênis, ele sofreu uma derrota terrível contra Del Potro, é isso, o argentino, que está, na verdade, no ranking internacional, ele está no lugar 144, 144º lugar, e ele mandou esse cara para casa. E eu vi que esse Djokovic, ele foi muito elegante, falou palavras bonitas, mas a derrota foi muito amarga. Assim que ele se virou, deu para perceber a cara dele de tristeza. E eu não sirvo muito bem para ser torcedor, eu fico com pena dessas pessoas. É verdade, cara, eu não gosto de perder, mas quando eu vejo os outros perdendo, eu fico triste. E aí, deu para, cara, o número 1, ele veio para cá, foi um cara muito legal, fez muitos, logo assim, teve carisma também para se envolver com os brasileiros e com muita, muita tristeza. E o vídeo mostra realmente ele chorando. A outra situação foi com a Sara Menezes, que há 4 anos atrás nos trouxe uma medalha, E eu vi a entrevista aí com o Galvão Bueno, e assim, já falando dela também, acreditando numa segunda medalha, e ela assim, praticamente no início, ela perdeu e sentiu o amargo da derrota. Finalmente também as meninas do handebol feminino, que para mim é uma surpresa, e quando elas moeram as norueguesas, assim, que são o número 1, para mim foi algo muito, muito bacana. Mas depois ganharam mais um jogo e perderam para a Espanha. Elas ainda estão disputando, mas para mim foram assim talvez as 3 derrotas aí que mais chamaram a atenção. Mas eu quero ainda agora trazer um outro exemplo da Gabi Douglas. A Gabi Douglas é uma menina que, bem novinha, ela teve uma experiência assim bastante complicada de família. Aliás, ela nasceu numa família muito, muito pobre. Eu acho que ela foi a terceira ou quarta filha. Na verdade, ela nasceu com uma deficiência congênita que os médicos, assim, nos primeiros meses e anos, não davam nem muita esperança de vida. E, de repente, o corpo foi se organizando e ela, então, de repente, estava saudável. O pai e a família moravam juntos num trailer, num motorhome, bastante simples, viajando de uma cidade para outra. O pai não conseguia emprego e chegou um momento que a mãe da Gabi disse: eu quero voltar para casa da minha mãe, porque eu não suporto mais ficar dentro desse trailer. E ela foi na casa da mãe e o pai, pelo que eu entendi, ele abandonou, então, a família. E a menina, a Gabi Douglas, ela saltitava e pulava o dia todo, gostava muito de acrobacias, e a irmã motivou muito que ela, então, recebesse um treinamento.
E um pouquinho mais adiante, isso em 2010, ela foi para a Virgínia, e lá um famoso Shaw, S-H-O-W, um oriental, um cara feríssima, ele treinaria ela. E quando ela chega lá, então, em 2010, ela diz, eu quero ir para as Olimpíadas, que seriam quando? Em 2012, em Londres. E aí o Shaw diz, olha, querida, olha essas meninas, tuas colegas aqui, elas começaram já muitos anos atrás. Você em 2 anos para as Olimpíadas, isso é uma coisa, não pensa assim, vamos treinar primeiro, né? Ela tinha condições sim, e aí ela foi treinando e ela queria ir para as Olimpíadas. Mas como se não bastasse, ela realmente não demorou muito, ela muito eficiente, ela teve um acidente, ela caiu, né, onde faz aquela manobra, como é que chama daquela trave, é isso? Que eu acho perigosíssimo, eu nem conseguiria ficar equilibrado em cima de um treco desse. Imagina, já vi saltando, fazendo as piruetas e assim por diante, e aí ela cai e se machuca, e ela rompe o tendão, tá? Eu nem saberia dizer, acho que foi nesse contexto sim. Mas aí ela faz um tratamento, ela treina, mesmo assim com o tendão rompido, ela faz outros treinos, e ela volta, mas ela não volta mais, ela volta com muito medo. E ela entra numa crise tão terrível. Nesse meio tempo, ela foi para a Virgínia, então, e teve uma família cristã que acolheu ela. E quando essa família cristã acolheu ela, essa família cristã tinha, eu acho que 3 ou 4 meninas, ela seria a 4ª filha lá, assim, né, que moraria lá. Tem uns episódios bem interessantes. Eu vou mostrar alguns minutos sobre, se vocês querem ver, o filme chama-se Vitórias de uma Vida, que passou umas 2, 3 semanas à tarde, na sessão da tarde, tá? Eu assisti porque era uma segunda-feira à tarde, tá? Vamos explicar isso aí. Vitórias de uma Vida. Também dá para achar pelo YouTube aí, ou locadora. A história continua. 200 dias depois, em Londres, ela tem 3 medalhas de ouro. No coletivo, no individual. E ela também está no Rio, uma medalha de ouro. Hoje à tarde, eu acho que ela estava no 5º lugar, eu não estava lá. Mas ela tem, ao todo, nos campeonatos internacionais, ela tem agora 11 medalhas de ouro, e mais, ao todo, umas 14, 15. Eu fiquei impactado por esse filme, por essa história, e pela crise que essa menina passou, o mundo todo conspirando, né, sobre ela, e a família, e as dores, e o treino, e a história, e assim por diante. Nós estamos nos baseando sobre Davi, e eu quero agora mostrar para vocês, a partir desse quadro aqui, nós vamos falar um pouco sobre Davi. Davi está na coluna do meio, antes dele Saul e depois de Davi, então, Salomão. Eram os 3 primeiros reis de Israel. Esses 3 homens foram homens que começaram muito bem, tiveram crises, e no final, para mim, 2 foram derrotados e 1 foi vitorioso. Saul foi o primeiro rei de Israel. A vocação dele, através do profeta, Deus chamou ele. Davi também, profeta Samuel, chamou ele. E Salomão foi indicado pelo seu próprio pai como sucessor do trono. As qualidades: Saul era dedicado, Davi era um general e um rei justo, Salomão era empreendedor e construtor. Uma marca pessoal de Saul: ele era inconstante e tinha muitas intrigas. Era um barraqueiro. Se tu lê aquela história de Saul, o tempo todo tinha um barraco na família dele ou com alguém. Interessante. Marca pessoal de Davi: ele era justo, honrava a Deus e esperava em Deus. Quantas vezes Davi, quando tinha uma situação de decisão, acontecia que ele dizia: chama o profeta, chama o sacerdote e o que Deus quer que eu faça? Segue para lá, segue para cá. E assim ele pautava a sua vida a partir da orientação de Deus, esperando em Deus para tomadas de decisões.
Salomão, uma marca pessoal, era a sabedoria. Fraqueza. Saul tinha sede por poder e era profundamente invejoso. E a sua fé não era sincera, era uma fé conveniente. Quando era conveniente, ele buscava a Deus, o profeta. Depois ele seguia seus próprios caminhos. Uma fraqueza de Davi. Ele era autossuficiente no final da sua vida, e a sua vida moral e sexual, ela era questionável e um péssimo exemplo de pai. Em 2 Samuel capítulo 11, tem a dramática história de Davi, onde ele comete um adultério. Na verdade, é um adultério assim, com requintes, eu diria assim, trágicos. O seu general Urias estava na batalha, e ele estava de boa na lagoa em casa, né, no seu palácio, e dando uma olhadinha, estava no ócio, deixando os outros fazer o serviço sujo, e ele estava lá de boa. E de repente ele olha por cima de uma casa, vê lá atrás, e ele vê uma senhora tomando banho. Vacilo da mulher, sem dúvida, mas ele gostou dessa cena. Gostou tanto que olhou, perguntou: quem é essa mulher lá? Ah, ela é esposa do teu general Urias. Ah, manda trazer ela. E ela veio, e o cara cantou ela e constrangeu até o ponto que ele se relacionou sexualmente com ela. Não sei se foi uma vez, 2, 3, 4, 5, não diz ali, mas ela engravidou. Davi manda chamar Urias e diz: hoje à noite vou te dar um porre. Ele fez uma festa, deu vinho para o cara, e pensou, quando ele estiver meio grogue, manda ele para casa, vai dormir com a mulher, e amanhã depois ele pode dizer: essa gravidez é dele. Mas Urias disse assim: como é que eu vou para casa se meus amigos, os outros generais, estão na batalha, e como é que eu vou desonrar o meu rei? Eu estou em serviço, eu não vou para casa, amanhã cedo já volto para o campo de batalha. O rei ficou louco, pensou: amanhã à noite vamos tentar de novo. Fez outro jantar, serviu vinho de novo, o cara ficou meio grogue, mandou para casa, ele não foi para casa. E dia seguinte ele volta para o campo de batalha. Davi, ele entra em pânico, e aí ele faz uma cartinha, escreve uma carta e coloca na mão do Joabe, que foi uns outros generais, e disse: Joabe, coloque Urias bem na frente do campo de batalha. Para quê? Para que ele morra. E de fato Urias morreu. E aí ele chama essa mulher e transforma ela em mais uma de suas mulheres, porque ele já tinha várias, e como rei, cultura, tradição, enfim, mais uma mulher. Agora, então, Batseba era mais uma esposa do Davi. Essa história, ela custou muito caro para o Davi, mas o seu exemplo péssimo também transformou ele num pai muito ruim. Essa criança que veio a nascer, ela veio a falecer depois, filha de Batseba. Mas depois, um filho, meio-irmão, ele, na verdade, estuprou a Tamar, que é a meia-irmã. Aí o outro irmão foi lá e matou esse cara. E aí o outro foi lá e matou aquele que matou. E no final, ainda Absalão era o quarto filho que usurpou o trono do pai e foi morto também. A essa altura, Davi perdeu 4 filhos em contextos totalmente complicados e errados. Essas 2 fraquezas muito sérias, complicadíssimas. Um excelente guerreiro, um general, um empreendedor, um cara que nunca o reino de Israel foi tão grande como o tempo de Davi. Mas o que adianta ter o sucesso do mundo inteiro e perder, não a sua alma, mas eu diria aqui, ser fracassado no lar? Salomão, ele tinha o poder e a conveniência, ele se relacionava por conveniência. E a partir dessa conveniência, ele também teve centenas de mulheres. E como se não bastasse, as mulheres também trouxeram ídolos e falsos deuses para dentro do reino de Israel. E no final, Salomão abandonou a Deus. Agora vamos ver a linha de chegada. Saul, um derrotado. Praticamente só ficou ainda o nome de uma rua, assim, sabe? Quando alguém diz, esqueceram o cara. Ou talvez lá no registro histórico. Tá bom? Davi, um vitorioso.
e Salomão apenas dos seus belos provérbios. Davi, apesar da sua lambança, ele é citado mais de 800 vezes ainda nas Sagradas Escrituras, e inclusive no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas 18, lá quando Jesus entra em Jericó, havia um cego lá que era cego de nascença, e ele gritava por Jesus, ele dizia: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aliás, os judeus hoje ainda têm uma estrela que ela é chamada estrela de Davi. Se tinha uma referência, Davi. Por quê? O que fez este homem, ainda assim, se tornar uma referência? Como lidamos com as derrotas? Saul, Davi, Salomão. Qual a diferença? Uma frase que Dom Helder Câmara, essa frase para mim ela é interessante. É graça de Deus começar bem. É uma graça ainda maior permanecer no bom caminho. Mas a maior graça das graças é não deixar afastar-se do caminho correto, ainda que arrebentado e esgotado, seguir em frente até a linha de chegada. Eu tive que lembrar aqui daquela cena, anos atrás, também tinha uma maratona, vocês lembram? Aquela cena, ela ficou muito assim na memória de todos nós. Quando aquela moça, não sei de que país que ela era, mas quando ela veio correndo, cambaleando, os médicos estavam perto, mas ninguém ousava tocar nela. E ela realmente queria chegar até a linha de chegada. E quando ela atravessa exatamente um palmo, ela desmonta e está desmaiada. Amados, começar, uma boa semeadura é um bom começo. Mas o que importa é a boa colheita. Como é que nós lidamos com as derrotas? Para mim a diferença aqui do Davi, no Salmo 27 ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sob um rochedo. O versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. O que um homem como Davi, um homem rico, um homem próspero, um homem que alcançou todas as metas, todos os sonhos, um homem que tinha todo o dinheiro, ele tinha prestígio, tinha poder. O que faz um homem dizer nesse contexto: se tem uma coisa que eu peço ao Senhor, é que eu possa ficar na casa dele e contemplar a beleza de Deus. Para mim aqui está o segredo número 1 da vitória de Davi. Queridos, se as derrotas estão aí, a pior coisa quando a gente cai é ficar no chão. Hoje à tarde ainda nós assistimos um pouquinho com os filhos, e também a Kátia, nós estávamos juntos, assistimos Mo Farah, é isso? Tá? Um corredor, acho que 10 mil metros, né? Ele era um dos favoritos e ele caiu. Vocês viram aquela cena? Ele caiu, se arrebentou assim, e aí, em fração de segundos, ele disse: eu não treinei tudo isso para ficar aqui no chão. E ele se levanta. E ele vai, recupera, fica em segundo lugar e depois ele chega em primeiro lugar ainda na corrida. Hoje à tarde, o que nós fazemos
Esse cara tinha um alvo. O alvo eu treinei e eu quero chegar lá na frente, a linha de chegada. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa contemplar a beleza do Senhor no seu templo. Queridos, continuem nisso, não para agradar um pastor, claro que nós ficamos felizes, nós pastores, mas continue firme na palavra de Deus, de vir aqui domingo à noite no seu grupo familiar, de ler a palavra, de orar, falar com Deus, buscar comunhão com Ele, com seus filhos. Uma coisa eu peço, que eu possa ficar na presença de Deus e contemplar a sua beleza. Na minha leitura, essa é a linha de chegada para que a gente não se perca nos tombos da vida. E o segundo segredo, Davi, quando ele cai em pecado, faz essa lambança pessoal dele, esse tombo, veio o profeta Natã e diz: Natã, eu tenho uma história para te contar. Eu quero contar uma história para ti, Davi. Havia um homem que tinha 100 ovelhas. Era um homem muito bem sucedido, 100 ovelhas. Havia o outro lado lá um vizinho, muito simples, ele tinha uma ovelhinha. Esse homem rico recebeu um convidado. E quando veio esse hóspede, o homem rico pensou assim: eu não vou pegar minhas ovelhinhas não. Eu vou lá no outro lado da rua e vou pegar aquela ovelha. E aí mandou o servo buscar aquela ovelha. Quando voltou, fez um churrasquinho daquela única ovelhinha do vizinho. E serviu então o seu hóspede, fez um churrasquinho com aquela ovelhinha. Quando Davi ouve essa história, ele diz: Natã, mas quem foi o homem que fez isso? Esse homem tem que morrer. E Davi deu o seu próprio veredito com isso. E aí o profeta Natã disse: Davi, tu és o homem que fizeste isso. E aí Davi, o que ele falou? Tem uma frase, uma palavra, que vem agora, 2 pontos. Pequei. Para mim esse é o segundo segredo. Como as pessoas são rápidas em ter desculpas e dizer: pois é, Natã, ninguém é de ferro, eu sou homem, afinal de contas, meus hormônios estão a 1000, e afinal de contas, a mulher lá embaixo vacilou lá no banho, cara, também não sou de ferro, né? Ele podia ter dado essas desculpas, sabe, Davi, a minha vida é tão estressada e eu confesso que a minha válvula de escape, a minha sexualidade, bom, também eu tive uma infância conturbada e a gente vai achando as desculpas para então legitimar as suas escolhas erradas. Mas Davi aqui disse: pequei. E aí o Salmo 51 que está aqui, eu acho um salmo incrível. É uma oração, ele justamente vem depois desse reconhecimento do seu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que neve serei. E aí versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim o espírito inabalável, não me expulse da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. E a história continua aqui, na verdade, esse texto. Amados, eu preciso chegar ao final e eu preciso ainda contar uma pequena história sobre o Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, aquele livro que ele escreveu, que o pastor Daniel citou e também o pastor Rafael. E, na verdade, o pastor Rafael me passou aqui um texto que é bem interessante. Quando, nas Olimpíadas de Atlanta, no dia seguinte à derrota para Cuba, nossas jogadoras estavam cabisbaixas, desoladas e tristes. Algumas ainda choravam quando encontrei pela manhã. Prevendo aquilo, busquei caminhos para reverter o quadro. Dentro de 24 horas teríamos que enfrentar as russas e na disputa do 3º lugar.
como deixá-las novamente motivadas? Houve um episódio que certamente contribuiu para levantar o ânimo da equipe, ao cruzarem com o pessoal no basquete da Vila Olímpica, Oscar Schmidt. Uma lenda do esporte brasileiro disse aos jogadores: nada de desânimo, meninas, vocês ainda podem ganhar a medalha de bronze amanhã. Eu, que nunca estive tão perto do pódio como vocês, trocaria minhas 5 Olimpíadas por uma oportunidade como essa que vocês conquistaram. Muitos me criticaram, diz Bernardinho, por levar as jogadoras para a quadra na véspera da decisão do 3º lugar e submetê-las a um treinamento exaustivo. Meu objetivo era que elas deixassem de lado as cubanas e pensassem nas russas. Quem sabe o esforço, o sofrimento não as fizesse esquecer o dia anterior. Lá pelas tantas, uma das atletas resmungou: estou morrendo de dor nas pernas, eu não vou conseguir jogar dessa maneira amanhã. Não podia ter sido palavra melhor, responde Bernardinho. Elas já estavam esquecendo ontem e já preocupadas com o próximo obstáculo, que era o que importava. Vencemos a Rússia, uma vitória extraída a forceps, e elas chegaram a primeira vez ao pódio. Um mês mais tarde, elas foram campeãs do Grand Prix, então vencendo as russas, acho que é Rússia ou Cuba agora, desculpa, né? De 3-2. Vencendo exatamente, então, desculpe agora, agora eu não peguei aqui. Mas em todos os casos, venceram e elas foram campeão então um mês mais tarde. Queridos, que coisa linda essa ilustração. Primeiramente, Oscar disse que daria as 5 Olimpíadas para estar no lugar delas. Quanta gente por esse mundo afora daria tudo para estar no teu e no meu lugar? Vocês sabiam que 2 bilhões de pessoas passam fome a cada dia ainda? 1 bilhão de pessoas não tem água potável. De cada 7 pessoas na face da terra, uma pessoa é um migrante, é uma pessoa sem pátria, que não tem casa, não tem lar, não tem pátria, são migrantes. Quantos não dariam para estar no teu e no meu lugar? Então chega de olhar para a derrota de ontem. Foque aquilo que está diante de nós. E outra coisa, mude de foco. Talvez um treino, talvez pare de resmungar e criticar todo mundo. Faça alguma coisa, um trabalho social, um trabalho voluntário. Ajude na UASE, ajude na ciência social. Entre na banda. Pare de ficar só assistindo, lamentando da derrota ontem. Faça alguma coisa. Compre uma caixa de leite, comece a servir, visite as pessoas lá no Santo Antônio, Jaraguá 84, vá lá no presídio, faça visitas, e você vai ver que todas as suas crises passaram. Quando a gente fica muito focado na dor, na derrota de ontem, é incrível, pessoal. Não tem alegria que substitua um treino intenso que possa trazer dor e começar a enxergar outra coisa, talvez dá um clique no cérebro, muda a nossa posição. Que palavra sábia. E Paulo diz, não que eu tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, não que tivesse alcançado, mas eu quero esquecer o passado. Vamos olhar para frente. Eu encerro a minha fala, gente, ainda com uma história bem interessante. Aliás, uma frase bacana aqui também da Duda Amorim. Ela é blumenauense, parece, né? É isso? Tá? Quando eles perderam para a Espanha, ela disse assim, a derrota também é importante, pois a vitória apenas mantém alguns erros encobertos. A partir dos vacilos, também percebemos aonde a gente pode melhorar. Mas a história que eu queria contar ainda é a história aqui, Jean-Claude Forestier.
Em 1954, ele era um dos bambambãs no Tour de France, que era, na verdade, parece que é um trajeto de 4.000 e poucos quilômetros. São muitos dias, isso realmente são muitas horas de pedalando. E ele era um grande favorito de chegar, então, em Lyon. Aliás, nasceu em Lyon. Ele ser o grande favorito, então, de ser o campeão dessa corrida, ou, né, dessa maratona aí ciclística. E aconteceu quando ele estava na frente de um italiano chamado Riccardo, e ele vai na frente e de repente esse Riccardo ultrapassa ele, e nesse ímpeto de velocidade esse Riccardo não consegue fazer a curva e ele desce um barranco. Ninguém viu essa situação. Jean-Claude Forestier podia ter passado e ser tranquilamente o campeão dessa corrida. Mas ele não resistiu, parou e foi salvar o seu concorrente, Riccardo, esse corredor italiano. E quando então consegue trazê-lo de volta, os paramédicos então atenderam ele e ele continuou e chegou no lugar bem mais tarde. Mas ele foi não ovacionado, não aplaudido, na verdade foi o campeão que foi vencido. Mas ele teve outro mérito. Sabe, queridos, Jesus é o grande campeão. Ele desceu da bicicleta para descer o barranco abaixo, para te pegar e me buscar, para nos tirar lá de baixo. Ele desceu da glória. E conforme esse texto aqui de Filipenses 2, 5 a 11, ele desceu da glória, ele abriu mão da sua bicicleta, da sua glória, da sua vitória, para nos pegar e trazer a cura, para que os paramédicos, para o cuidado de Deus, possam nos pegar e levar até a linha de chegada. Com isso ele abriu mão da sua glória, para que todo joelho depois o reconheça como Senhor e o verdadeiro campeão. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.